O Ação Nacional, mais uma vez, está de volta e hoje vai mexer com o seu bolso. Hoje nós falamos de franquias, uma das modalidades para se ter um negócio que mais cresce aí no Brasil. Quem responde às nossas dúvidas é o Marcos Riso, que é consultor em franquias, com mais aí de 20 anos de experiência nesse mercado. Você pode participar pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone, ou ainda acesse lá a nossa página no Facebook, facebook.com/Ação Nacional. Curta a página, deixe o seu comentário e nós vamos tirar suas dúvidas. Lembrando que quem quiser, o Marcos tem uma publicação, que é a Mude de Vida, que consta todas as orientações que a gente vai dar aqui nessa noite de hoje, mas tudo relatado, bonitinho, num formato de cartilha, bem acessível, bem didático para você que está procurando entender mais sobre esse assunto. Está em PDF, então você manda o seu e-mail para a gente encaminha para você, tá bom? Isso aí é para todo mundo, então não tem sorteio, todo mundo que participar pode receber. Marcos, a gente está em pleno verão, altas temperaturas. Quando a gente fala de franquia, existe também aquelas que são sazonais? Por exemplo, eu posso abrir uma franquia de sorvete ou um quiosque e depois aproveitar e procurar uma outra coisa, um outro modelo de negócio mais fixo para uma outra época? Pode, mas você vai ter que ter a capacidade de fazer o investimento duas vezes, né? E, na verdade, nem sempre isso é possível. Seria você ter dois negócios simultaneamente. Os negócios sazonais, eles têm algumas características, né, de ter alguma forma de se recuperar em momentos de baixa. Você fala em sorvetes no verão, mas o hábito e o consumo no Brasil, por exemplo, para sorvete, está crescendo muito. A gente tem uma relação chamada de consumo no Brasil de 1,5 litro, desculpe, por habitante, per capita, né? Em países europeus ou na América do Norte, isso chega a 17 litros por habitante. Mas isso vem crescendo gradativamente, e especialmente em épocas de baixa temperatura, o que mostra que, muitas vezes, o ambiente provocado pela franquia provoca essa perda da sazonalidade que acontece regularmente. Para quem abre esse tipo de franquia, que vende mais em um determinado período do ano, além de um capital maior para que depois possa investir em outra coisa, quais outros cuidados que você listaria assim a princípio? Eu diria que talvez o principal cuidado é que se você entra numa franquia que tem essa característica de sazonalidade, você tem que ter o primeiro cuidado de guardar o dinheiro quando o negócio estiver em alta para o momento de sazonalidade quando o negócio estiver em baixa. E isso chama-se capital de giro e fluxo de caixa para você poder aguentar as chamadas épocas de vacas magras, né? Ou como a gente acabou de comentar, o sorvete na época do inverno. Então, acho que esse é o primeiro cuidado de quem entra numa operação sazonal. Mas, na média, esses negócios que têm características de sazonalidade, eles não chegam a ter uma perda de vendas significativa. Você acaba compensando com outro tipo de produto no momento onde você tem a baixa por sazonalidade. O capital de giro seria, então, a principal necessidade ainda? O capital de giro é aquele montante de dinheiro que você tem que ter especialmente no início, porque as contas não batem, né? Chega no final do mês, você tem que pagar o aluguel, as despesas com o pessoal, mas no primeiro mês as receitas que você teve não foram suficientes para fazer isso, ou mesmo não entraram na mesma data que você tem a despesa. Então, geralmente se recomenda um nível de capital de giro para sustentar o negócio de 6 a 8 meses inicialmente. É claro que no início você tem mais injeção desse capital e ao longo dos 8 meses esse valor vai diminuindo gradativamente porque você consegue equilibrar receita com despesa que o negócio te proporciona. Falando sobre essa questão do capital de giro, a gente recebe a dúvida da Vânia de Valinhos. Obrigada, viu, Vânia, pela sua participação. E ela quer saber o seguinte: quanto eu devo ter de capital de giro? E ela está citando um exemplo aqui. Para um negócio, para uma franquia, por exemplo, no valor de R$180 mil aproximadamente. Tem como fazer uma conta? Tem, só que o capital de giro você calcula não sobre o investimento. Então, se esse 180 mil for investimento, o capital de giro, geralmente, você define em cima da receita projetada que você vai ter do negócio. Eu vou usar como exemplo, utilizando a ideia de que foi feito um investimento de 180 mil e esse negócio tem uma geração, uma receita mensal de aproximadamente 60 mil.
Eu diria que talvez o recomendado é que você tenha 3 meses de receita projetada de capital de giro, ou seja, aquele 180 que você investiu, ou seja, 60 vezes 3 daria mais 180. Você acaba não utilizando todo esse dinheiro, mas é muito importante que você tenha esse dinheiro guardado para iniciar o negócio, porque a data da despesa nunca bate com a data da receita. É um detalhe que faz toda a diferença no final das contas, com certeza. Né? Mas para responder objetivamente, o que se recomenda é 3 meses de capital de giro. Meses o quê? Meses do faturamento projetado para o negócio. Numa franquia, existe um modelo fixo de quanto isso rende para mim ou depende da franquia em termos de porcentagem? O que sobra líquido no bolso de quem investiu, por exemplo? Eu vou dar uma ideia de médias, apesar de eu não gostar muito de médias, né? Mas a expectativa de mercado para as franquias no Brasil é daquilo que a gente chama de sobrar ao final do mês, depois do negócio já tendo atingido seu ponto de equilíbrio, de aproximadamente 10% até 15% daquele valor na relação entre receitas e despesas, ou seja, praticamente resultado do negócio no final do mês. Agora, 2014, Copa do Mundo, muitos turistas, é um ano que a gente sabe que acaba sendo atípico, né, para a economia de qualquer país que cedia uma Copa do Mundo. É uma boa hora para se investir nesse tipo de negócio ou não? Tem que ir mais com calma. Eu diria que a boa hora para você investir no negócio não pode ser determinada por um momento, um evento completamente sazonal. Você não deve decidir que vai investir porque vai haver um evento como Copa do Mundo. Você deve olhar para o investimento que você vai fazer para um negócio que deve ser perene e não somente naquele momento daquele evento. Então, tem um pouquinho de cuidado e um pouquinho de preocupação, porque existe um pouco de oba-oba, olha, é a Copa do Mundo, é agora que você tem que entrar. Cuidado, Copa do Mundo em qualquer uma das cidades sedes não vai durar mais do que 15 dias. E tem depois também, porque tem sempre aquele receio de uma possível crise no negócio, seja franquia ou não, né? Eu não diria crise, eu diria invista num negócio que você consegue perceber ao longo de 5 até 10 anos que ele se mantém de uma forma estável. Entenda a Copa do Mundo, Olimpíadas, esses grandes eventos como algo que vai adicionar por um período muito curto. Ou em alguns negócios ele não vai adicionar, ele vai até deduzir, né? Dependendo do tipo de negócio. O que você vai ter às vezes, assim, uma discussão que se tem, será que para shopping centers das cidades sedes ou subsedes vai ter um aumento adicional em termos de vendas por causa do evento da Copa? Pode ter, mas certamente no dia de jogo do Brasil você vai ter uma queda de venda. Então, é relativo, né? Não tome a decisão de investir por causa de um evento. Tome a decisão de investir porque você acredita no negócio e que ele será perene um tempo suficiente para você recuperar esse investimento que você vai fazer. Uma franquia num shopping, ela é mais garantida? Eu posso te afirmar que ela é muito mais cara, não necessariamente mais garantida. A ideia de que o shopping é um lugar que, de alguma forma, atrai público e gera tráfego, mas nem sempre isso é verdade. Então, a resposta é sim e não. Não existe garantia em negócios, né? Sempre tomar um certo cuidado. Não existe garantia de shopping do próprio negócio. Qualquer situação fora de shopping, dentro de shopping, a única garantia que eu posso dar é de muito trabalho. Inclusive sobre isso eu recebi um e-mail aqui, agora não estou visualizando o nome, mas a pessoa quer saber o seguinte, ela quer abrir uma franquia, mas ela gostaria de saber uma indicação sua sobre o quê? Claro que a gente não tem como, é o programa inteiro essa resposta, com certeza, mas por onde a gente começa a escolher? Não, essa é uma resposta muito fácil. É que se eu tivesse essa informação, eu pegaria para mim e jamais daria para ela, né? Mas a resposta é fácil no sentido, olhe para o seu coração, com qual negócio você se identificou e não aceite indicações, de quem for.
né? Siga aquilo que, de alguma maneira, o seu coração está indicando que seja compatível com a sua capacidade de investir. Eu costumo sempre dizer, pior de que ter um emprego de que você não gosta é ter um negócio com o qual você não se identifica. Então, não acredite em previsões que o setor é esse, que aquela franquia é maravilhosa, né? Ela tem que ser maravilhosa para você. E tem que investigar para ver se você se identifica. A grande pergunta que responde a essa questão é você se projetar e perguntar: eu teria motivação para estar os próximos 10 anos da minha vida todo dia na frente desse negócio? Porque muitas vezes a pessoa acha que é a solução para a vida também, né? Ela pode ser, desde que você se identifique, né? Mas solução para a vida talvez seria um pouquinho exagerado, né? A gente pode falar em tendências de franquias para agora 2014, um mercado que esteja mais propício, ou não existe isso? É bem isso que você falou agora. Não, vai daquilo que eu me identifico mais, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de trabalhar. Eu diria que isso que você colocou é o correto. O que a gente pode falar é de alguns mercados que têm apresentado um crescimento bastante forte. Mas esse crescimento do mercado, em termos de franquias, de novos negócios que estão surgindo, ele é muito direcionado pela existência de público consumidor. Então, um mercado que continua crescendo nos últimos anos de uma forma muito consistente é o de saúde e beleza. A alimentação tem sido o carro-chefe nos últimos 15 anos, praticamente. Agora, isso não é um indicativo que você deve pegar uma franquia de alimentação ou de saúde e beleza, né? Você deve buscar um negócio com o qual realmente você se identifica. Quando a gente vai abrir uma franquia, além do capital de giro, claro, que a gente já falou que deve se preocupar, e gostar dela, existe um outro checklist assim, que eu possa fazer para saber se eu devo abrir a franquia ou não? Existe um monte de checklists, né? E isso é que a gente passa até no livro que vai ser oferecido. Mas, de uma maneira simplificada, o primeiro é você conhecer o franqueador, aquele que está te oferecendo e que supostamente vai te vender a franquia. Conhecer por dentro a operação, porque ele é que vai te dar o suporte para o seu dia a dia. Então, é investigar se realmente ele tem esse conhecimento e tem a estrutura adequada para te dar esse suporte. E a segunda, mais importante avaliação, é você checar se aquilo que você viu e que foi apresentado realmente acontece depois de você fazer o investimento e começar a operar a franquia, que é o que a gente fala sempre. Converse com pelo menos 4 franqueados daquela franquia que você se identificou. Eles verdadeiramente vão te contar tudo. Se depois do casamento, né, depois da franquia acontecer, se realmente aquele suporte, aquele apoio, ele efetivamente acontece. Se aquilo não é apenas uma promessa num momento de venda. Então, é sempre 2 coisas. Primeiro, conhecer por dentro a franquia que você está adquirindo e ter a oportunidade de conversar com quem já está no negócio e conhece o que acontece no dia ou na manhã seguinte, depois desse casamento. Você chamou de casamento. Por quê? Porque franquia tem que ter encontro, tem que ter conhecimento, tem que ter namoro, tem que ter noivado e tem que ter casamento. E, contratualmente, isso acontece com franquia. Você tem um primeiro contato, né, que provoca esse chamado encontro, com o negócio com o qual você se identifica. Você acaba indo buscar a franquia com o franqueador e, num passo seguinte, se você realmente se identificou, você vai pagar uma taxa e assinar um pré-contrato, que eu chamo de noivado, né? Pagar o dote, né, e assinar o contrato de noivado. Na sequência, você vai entrar em treinamento, a sua franquia vai ser colocada de pé, instalada, e aí vem o casamento, que é efetivamente a assinatura do contrato de franquia. E daí você tem que brigar para que nos próximos 10, 15, 20 anos da sua vida, as 2 escovinhas de dente permaneçam no mesmo armário do banheiro, né? Que não se separem, né? Ou então seja, tem muito a ver com casamento. Tem todo um processo, não é de uma hora para outra. Não.
Quero agradecer as participações que estão chegando. A Daniela Miranda, de Paulínia, participando aqui com a gente, dizendo que gostou do tema. Ela está dizendo aqui que não entendeu direito a questão do material que a gente vai disponibilizar. É uma cartilha, a gente pode dizer isso? Pode chamar de uma cartilha. Uma cartilha. São vários que você acabou de comentar, checklist para cada uma etapa dessa. Para a gente averiguar se você tem interesse em abrir uma franquia ou quer conhecer mais sobre esse negócio, Daniela, tem o passo a passo lá, tudo que a gente tem que refletir, tudo que a gente está dizendo aqui, de uma forma bem didática, bem resumida, você vai ter nesse material. Aliás, todo mundo que participar hoje, se interessar em receber, a gente envia por PDF para vocês, manda um e-mail, ou se for ligar para a gente, deixa lá o recadinho com a pessoa que atendeu a sua ligação, o seu e-mail, para a produção poder entrar em contato depois. O que eu queria saber também, Marcos, é o seguinte: é melhor a gente apostar numa franquia nova no mercado, que ninguém conhece, ou não? Vou naquela já consolidada, todo mundo sabe, todo mundo viu e fica tudo mais certo. A gente costuma dizer que você tem vantagens e desvantagens para cada uma delas. Uma franquia nova, você geralmente tem um franqueador muito orientado para fazer a rede crescer, para vender novas franquias, e muito pouco dedicado para te ajudar a crescer. Numa franquia mais, digamos, já conhecida, já estabilizada, já há mais tempo no mercado, você tem uma situação inversa. Ele não tem essa preocupação com o crescimento apenas, e ele consegue te dar mais atenção. Mas, por outro lado, a gente costuma dizer também que uma franquia nova tende a ter um valor inferior à de uma franquia que já está estabilizada no mercado e já tem um nome consolidado. Então, você tem vantagens e desvantagens para cada um. Mas eu diria que a maneira de você se decidir não deve ser pelo investimento. Deve ser pela identificação que você teve com o negócio e pela sua identificação da capacidade desse franqueador de te dar o suporte para o dia a dia do negócio. No próximo bloco, você vai saber o que a sua região tem a ver com a franquia que você vai escolher aí para trabalhar. Não saia daí.